Bom dia, meus queridos, graça e paz. Como é precioso poder estar com você aqui nessa manhã para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para trazer sobre a sua vida, algo que Deus trouxe em mim. E eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, vivenciando a experiência de Daniel, uma experiência poderosa, uma experiência cujo Deus falou profundamente com ele, e num tempo em que Daniel entrou numa atmosfera de jejum. E é nisso que eu quero levar você a entender nessa manhã. Deus tem nos chamado para caminhar vivendo em jejum. Meus queridos, você é um instrumento nas mãos de Deus para grandes obras que Deus quer fazer. Eu tenho estado aqui no monte, momento e lugar de receber algo de Deus. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, um tempo de jejum nas nossas vidas, como igreja, como pessoas. Por que jejuar? E isso que eu quero trazer para você nessa manhã aqui, para que você entenda o que Deus está falando e o que Deus está fazendo com você. Por que jejuar? É isso que nós vamos compartilhar nessa manhã. Deus trará luz ao seu coração para que você tenha entendimento disso. O jejum, meu querido, é um princípio bíblico. É um princípio bíblico poderosíssimo. Está entendendo? O jejum tem uma palavra-chave que abre as portas dos céus. Entenda uma coisa, o jejum é o segredo da manifestação do favor de Deus, no toque de Deus sobre as nossas vidas. E algo que você precisa saber é que através do jejum de Daniel, o que ele fez, ele obteve resposta de Deus, aleluia, ele obteve resposta de Deus. Olha, o jejum também está relacionado à abstenção de alimentos, ou seja, abstenção a se obter ou tirar da sua vida coisas que tem prazer, que dão prazer no seu corpo, ou deixar de comer algo que proporciona prazer no seu corpo. O jejum, ele tem o objetivo de levar a nossa carne, o nosso corpo inteiramente a servir ao Senhor. Meu querido, entenda uma coisa, o jejum, ele tem o foco no âmbito espiritual. O jejum não é para você emagrecer, não é esse o propósito, não é. O jejum, ele nos coloca no lugar, no nível, no ambiente, na atmosfera, para nós sermos abençoados por Deus. É isso, é para isso o jejum. Sabe, a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué disse ao povo: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Meus amados, é tremendo ouvir o que Deus está falando. Olha, o jejum é tão bíblico que fazia parte da rotina do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você precisa atentar para isso. Mas talvez você pergunte: pastor, o que é o jejum? Porque eu nunca fiz jejum. O que é o jejum? O que é? Meu querido, eu quero falar para você nesta manhã. O jejum é um voto de abstinência, é um voto que você faz de se abster de alimentos por um certo período de tempo. Está entendendo? E quando você faz o jejum com a finalidade de se consagrar a Deus, consagrar a sua vida a Deus. Porque quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos negando o prazer da nossa carne. Está entendendo? Olha, sabe, Jesus, ele orientou no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, ele disse: olha, se alguém quer vir após mim, assim mesmo negue-se, tome a sua cruz e me siga. Essa foi a palavra que Jesus trouxe, foi o que Jesus falou. Tome a sua cruz e me siga. Então, meu querido, quando nós jejuamos, o espírito é fortalecido. Sabe o que diz
A palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38, a Bíblia diz, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Meu querido, como deve ser o jejum? Como deve ser o jejum? Olha, eu quero compartilhar com você sobre o jejum, mas um jejum bíblico. Um jejum bíblico. A primeira coisa que você precisa saber é que é importante você ter esse espírito, ou melhor, essa vida de jejum. Por que jejuar? Sabe, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, a palavra de Deus diz, mas esta casta de demônios não se expulsa se não for por força de oração e jejum. Olha o que Jesus está nos mostrando aqui, olha o que a palavra está nos mostrando. Quando estamos em jejum, nós reconhecemos as nossas fraquezas e buscamos força espiritual. Por isso, meu querido, jejua. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. Dependência de Deus. Meus amados, através do jejum, nós recebemos poder espiritual para vencer o pecado. Vencer. Através do jejum, nós recebemos poder espiritual para suportar o mundo. Está entendendo, meu querido? Através do jejum, nós recebemos poder espiritual para expulsar demônios. Aleluia! Deus quer capacitar você. Meus amados, entenda uma coisa, através do jejum nós recebemos poder espiritual para vencer toda a fortaleza do inimigo. Ah, meus amados, a santificação, ela deve ser buscada. Ela deve ser buscada em constante jejum e oração. Meus amados, entenda uma coisa, é possível jejuar por motivos específicos. Você pode ter vários tipos de motivos. Por exemplo, você pode orar e jejuar pela salvação de algumas pessoas na sua família. Você pode orar por cura de enfermidade. Você pode orar por livramento. Livramento da sua casa, da sua família, assim como Esther fez. A rainha Esther, ela orou, ela jejuou. No livro de Esther, se você for olhar lá no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz que Esther falou para ir ajuntar o povo em Suzã para jejuar. Jejuar por quê? Jejuar em favor dela. E ela disse, não comam nem bebam por 3 dias, 3 noites. Porque ela estaria entrando diante do rei e ela precisaria de cobertura. Ela precisaria de cobertura espiritual. E ela foi orar. E o povo foi orar com ela. E ela teve o livramento. Aleluia. Meu querido, Jesus nos deu muito motivo para nós olharmos o jejum com um valor espiritual. Jesus orou e jejuou por 40 dias e 40 noites, preparando para o início do seu ministério. Se você for lá no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 11, você vai ver essa experiência. Olha, Deus quer que nós comecemos a praticar, a ter uma vida de jejum e de oração. Jejum e oração. Olha, sabe, a Bíblia, ela nos ensina 3 tipos de jejum. E eu quero trazer para você aqui, para que você tenha um entendimento claro do que é o jejum. O primeiro tipo de jejum é o que chamamos de jejum absoluto, ou jejum total,
jejum absoluto ou total. Esse jejum é o jejum em que você não come nada e você não bebe nada também. Da hora em que inicia o jejum até o momento que você termina o jejum, você não come e não bebe nada. A Bíblia fala muito pouco desse jejum, mas esse jejum existe. É um jejum onde a pessoa não come nada e não bebe nada também. Esse jejum é o jejum total. Há pessoas que fazem assim, esse tipo de jejum. Eu já fiz em muitos momentos esse tipo de jejum. Agora, tem aquelas pessoas que falam assim: pastor, eu também vou fazer esse jejum. Eu vou jejuar e depois que eu terminar de jantar, eu começo a jejuar, aí eu vou dormir, não como nada e não bebo nada, até a hora de eu acordar e termino o meu jejum antes do café da manhã. Meu querido, aí não é jejum, não. Tá entendendo? Não, aí não é jejum. Por quê? Porque o jejum tem que significar algo para você. Tem que significar algo. Se o jejum não significar algo para você, meu querido, não vai significar algo para Deus. Não vai significar algo para Deus. É isso que você precisa entender. O jejum, ele tem que ser algo como um sacrifício que você vai fazer, tá entendendo? Precisa ser como um sacrifício. Então precisa significar algo para você, porque ao significar algo para você, vai significar algo para Deus. Agora, este tipo de jejum absoluto ou jejum total, eu oriento você a fazê-lo por pouco tempo. Por quê? Talvez um dia, no máximo 2 dias. Por quê? Porque o corpo do ser humano não pode durar muito tempo sem água. Não pode durar muito tempo sem água. Porque depois de 3 dias, você já começa a correr um risco de debilitar o seu corpo de uma forma muito drástica, né? Então, eu aconselho você a fazer isso em 2 dias, um dia, no máximo 2 dias, ou 1 dia e meio. Agora, o segundo tipo de jejum, eu chamo de jejum normal. O jejum normal é o jejum que a pessoa não come nada, somente bebe apenas água ou algum tipo de suco. Ou seja, você vai escolher um líquido que você vai tomar, mas você não vai comer nada. Você vai se pautar tão somente nesse líquido. Na hora em que você inicia o jejum, até a hora em que você entrega o jejum. O jejum normal é o jejum que é mais praticado, que a maioria das pessoas praticam. Elas não comem nada e elas ficam só bebendo líquido. É o jejum que também muito se vê na Bíblia. Você bebe muita água ou bebe algum outro tipo de líquido, mas não come nada. Esse é o jejum normal. E tem o terceiro tipo de jejum, que nós chamamos de jejum parcial, né? É o jejum em que você estabelece uma refeição que você vai fazer. Esse é o jejum que o profeta Daniel fez. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos perceber isso. É o jejum que o profeta Daniel fez. Por 21 dias, ele não comeu nenhuma comida saudável. Ele não comeu como se fosse se entregar por 21 dias, onde ele não comeu sobremesa, ele não comeu nenhuma carne, ele não bebeu vinho. Ele fez isso por 21 dias.
Então, o jejum parcial é feito principalmente por pessoas que têm, às vezes, algum problema de saúde, porque ele não pode ficar muito tempo sem comer, não pode ficar muito tempo sem se alimentar por alguma razão, ou pessoas que estão num ritmo de fazer um exercício intenso, alguma atividade física intensa, e elas não podem ficar muito tempo sem se alimentar, então eles precisam fazer, ou melhor, elas devem fazer o jejum parcial. Está entendendo? Então, é isso que você precisa ter e entender. E talvez você pergunta, pastor, e quanto ao período? Quanto tempo deve ser o jejum? Ah, meu querido, o tempo de jejum pode variar de acordo com o propósito que você estabelecer na sua vida. Depende de você. O que importa mesmo no jejum é a qualidade da consagração. Está entendendo? É a qualidade da consagração. É isso que importa no seu momento de jejum. Agora, algo que você precisa entender é que é indispensável você se dedicar, você se consagrar, você se concentrar totalmente no jejum. É fundamental isso. Se consagrar totalmente no jejum. Por quê? Porque o jejum precisa ser feito com um momento de meditação na palavra de Deus. O jejum precisa ser feito com um momento de oração, com um momento de adoração. Não importa o tempo em que você está fazendo, o tempo da duração, não importa, mas você precisa se dedicar. Talvez você pergunta, pastor, como jejuar? Como jejuar? Essa pode estar sendo a sua pergunta. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 16 e o versículo 17, Jesus ele vai falar isso. Olha, quando você jejuar, não se mostra contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. A Bíblia diz que Jesus falou, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aí Jesus vai falar no versículo 17 dizendo, tu porém quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Jesus está dizendo, olha, você não precisa sair mostrando para as pessoas que você está jejuando, para que as pessoas vejam, oh, quanto você está santo. Não. Está entendendo? O que Jesus está dizendo é que, de acordo com essa palavra, é que o momento do jejum deve ser um momento de prazer de estar na presença do Senhor. Deve ser um momento de alegria. É você e Deus. O jejum também não pode ser feito para que as pessoas, elas colocam você como um super santo. Não, o jejum ele é exclusivamente para Deus. É para Deus, você e o Senhor. Você e Deus. Está entendendo? Agora eu quero mostrar para você algumas dicas de como você precisa fazer o jejum. A primeira dica, a primeira orientação que eu quero compartilhar com você para fazer o jejum é que você primeiro precisa estabelecer um propósito específico ou um motivo para o seu jejum. Você não pode só dizer, eu vou jejuar. Você precisa estabelecer um propósito, você precisa mostrar um motivo específico para o seu jejum. Está entendendo? A segunda orientação que eu quero dar para você é que você precisa definir que tipo de jejum você vai fazer. Se é um jejum total, ou se é um jejum normal, ou se é um jejum parcial. Você precisa definir que tipo de jejum você vai fazer. Está entendendo? A terceira dica ou a terceira orientação é que você precisa planejar o tempo que vai durar o seu jejum.
Você não pode só fazer o jejum, você precisa planejar quanto tempo vai durar o meu jejum. Você precisa definir, ok? A quarta orientação, ou o quarto ponto no momento do jejum, é que você precisa definir do que você vai se abster. Está entendendo? O que você vai deixar de fazer? O que você vai deixar de comer? Você precisa definir, nesse momento do jejum, o que eu vou parar de comer, ou o que eu vou deixar de comer, ou o que eu vou deixar de fazer. Você precisa definir. A quinta coisa, o quinto passo que você precisa dar no momento em que você vai fazer o jejum, você precisa iniciar o jejum orando. Você precisa apresentar o propósito a Deus no início do jejum e termina o jejum orando também, apresentando o propósito a Deus no fim do jejum. Está entendendo? O sexto ponto que você precisa fazer no momento em que você está apresentando o seu jejum, o sexto ponto, algo que você precisa lembrar, é que você precisa se concentrar o máximo possível, refletindo, pedindo perdão, se arrependendo, louvando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus. Está entendendo? É isso que você precisa fazer. Em sétimo lugar, gere uma intensidade nesse momento com Deus. Gere uma intensidade de relacionamento, de entrega, de falar com Deus. Faça isso com intensidade. Agora é importante você lembrar uma coisa: ainda que você esteja trabalhando, ou ainda que você esteja na escola, ou ainda que você esteja na faculdade, ou em qualquer outro lugar, nunca esqueça que aquele momento é o momento que você estabeleceu para estar jejuando. Então esteja jejuando até nesse momento, esteja lembrando nesse momento. Mesmo que você esteja na faculdade, mesmo que você esteja no seu trabalho, esteja lembrando que você está num período de jejum e oração. O que você falar, o que você fizer, como você andar, tudo isso faça para a glória de Deus. Lembre-se, você está em jejum. Porque há pessoas que estão jejuando ou estabelecem um período de jejum, mas aí quando vai para o trabalho ele esquece que está jejuando. Ou quando está na faculdade ele esquece que está em jejum, que está em consagração. Não, você vai estar em jejum, você vai poder estar na faculdade, você vai poder estar indo no trabalho, você vai poder fazer as coisas na sua rotina, mas é importante você estar em espírito de oração, lembrando. Agora, evidentemente que se você tiver condições de estar num lugar durante aquele período de jejum, onde você vai estar totalmente consagrado, voltado ao Senhor, glória a Deus por isso. Vai ser uma bênção para a sua vida. Meu querido, entenda o que Deus está falando com você. O jejum deve ser feito para Deus e não para nós mesmos. Nós não fazemos o jejum para nós mesmos. O jejum é feito para Deus. O propósito deve ser feito para Deus. E quando você fizer um propósito, entenda uma coisa: ele precisa ser cumprido. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se guarde, ou melhor, Deus não se agrada de voto de tolo. Então cumpra o voto que você fizer. Ah, meu querido, entenda o que Deus está falando para você. O jejum precisa ser parte da sua rotina de vida. Você precisa desejar vida de Deus. Está entendendo? Viver uma vida de jejum e oração vai te fazer ser um crente com mais brilho, vai fazer você ser um crente com mais poder, vai fazer ser um crente com vitórias, com unção. A vida de jejum é para todos na igreja, é para todos.
Essa é a vontade de Deus, que todos os seus filhos pratiquem regularmente uma vida de jejum. Meu querido, entenda uma coisa, Deus quer que toda a igreja mergulhe nessa nova dimensão de jejum. É isso que Deus quer, por causa das grandes coisas que Ele quer realizar nas nossas vidas, por causa das grandes coisas que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa. A sua vida, meu querido, não será mais a mesma quando você começar a mergulhar numa vida de jejum, numa prática de jejum. Você precisa desejar mais de Deus. Você precisa de um grande milagre. Então comece a buscar mais de Deus. Comece a se voltar mais para Deus. Deus quer mudar a sua história. Você precisa ter disciplina. Você precisa buscar a unção do Espírito de Deus. Você precisa buscar a bênção de Deus. Uma vida cristã cheia da presença de Deus. Entenda isso.